Ela me olhou nos olhos e disse: "Você devia agradecer por eu ter baixado meu padrão para sair com você." Eu fiquei em silêncio por um segundo, assenti com a cabeça e respondi: "Entendi." Em seguida, levantei da cadeira e fui embora. No dia seguinte, a família dela começou a me ligar pedindo desculpas. Ela mesma não ligou nenhuma vez. Valeu demais por estarem aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e dar aquele hype no vídeo para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Meu nome é Ethan, 31 anos. Minha namorada se chamava Lauren, 26 anos. Estávamos juntos havia quase 2 anos, morávamos em apartamentos diferentes, mas passávamos quase todo o tempo juntos. Para quem olhava de fora, parecíamos um casal firme. Bons empregos, fins de semana grudados, jantares em família, conversas sobre futuro na medida certa para parecer algo real. As rachaduras sempre estiveram ali, eu só fingia não ver. Lauren tinha um jeito de falar comigo que eu costumava chamar de personalidade forte. Comentários sobre como eu me vestia, como eu falava, como eu não era tão refinado quanto os caras com quem ela tinha saído antes. Ela falava sorrindo, como se estivesse me fazendo um favor. Eu dizia para mim mesmo que era só o jeito dela se comunicar. Na sexta-feira passada, estávamos no apartamento dela nos arrumando para ir ao jantar de noivado da prima dela. Eu estava amarrando o tênis quando ela me analisou de cima a baixo e soltou um suspiro alto. "Você vai mesmo com isso?" Perguntei o que tinha de errado. Ela revirou os olhos e respondeu: "Nada. Às vezes eu esqueço que você é você." Eu ri sem graça e soltei algo idiota como: "Mas você gosta de mim, né?" Foi aí que ela disse: "Você devia agradecer por eu ter baixado meu padrão para sair com você." Sem brincadeira, sem sorriso. Só um tom seco, irritado, como se estivesse afirmando um fato óbvio. Alguma coisa dentro de mim desligou. Não senti raiva, vontade de discutir ou escalar a situação. Foi só uma clareza estranha e calma. Eu respondi: "Entendi." Ela franziu a testa. "Entendeu o quê?" Eu me levantei, peguei minha jaqueta e falei: "Não vou ao jantar, nem vou voltar aqui." Ela riu no começo, achou que eu estava sendo dramático. Então eu saí. Bloqueei o número dela no carro. Na manhã seguinte, acordei com várias ligações perdidas. Da mãe dela, da tia, até do irmão mais velho. Lauren continuava em silêncio. E talvez esse silêncio tenha sido a parte mais alta de tudo. Eu não esperava que a ausência dela soasse tão limpa. No sábado de manhã, acordei sem aquele nó no estômago. Aquele que sempre aparecia quando eu pegava o celular e via o nome dela na tela. Nenhuma mensagem. Nenhum "onde você está?" Nenhuma indireta disfarçada de piada. Só silêncio. Aí os telefonemas começaram. Primeiro a mãe dela. Deixei cair na caixa postal. Depois a tia. Depois um número que eu não conhecia. Era o irmão. Ao meio-dia, meu celular parecia o de alguém que tinha fugido da fiança. Ouvi o primeiro recado por curiosidade mórbida. A mãe dela soava abalada. Não estava brava. Não me acusava de nada, disse que sentia muito e que Lauren não quis dizer aquilo daquele jeito. Pediu que eu ligasse para conversarmos como adultos. Essa parte me fez rir. Lauren nunca tinha pedido desculpas como uma adulta. Por volta de 14 horas, Lauren me mandou um e-mail. Assunto: sério? No corpo, só uma frase: "Você está mesmo fazendo isso por causa de um comentário?" Foi aí que eu percebi que ela realmente não entendia o que tinha dito. Para ela, não foi crueldade. Foi hierarquia. Passei a tarde lembrando de coisas que eu vinha ignorando havia meses. A forma como ela me apresentava dizendo: "Não é muito meu tipo", mas as piadas sobre como ela poderia ter ficado com caras do mercado financeiro, advogados, homens com mais ambição. A lembrança constante de que eu devia me sentir sortudo por ela ter me escolhido. Eu confundi tolerância com afeto. No começo da noite, as ligações da família mudaram de tom. Menos confusas, mais urgentes. O recado do irmão foi o que mais ficou na minha cabeça. "Cara, ela passou do limite. Ainda não admite, mas passou. Só, não toma decisão enquanto estiver de cabeça quente." O problema é que eu não estava de cabeça quente. Eu estava calmo. Lauren me mandou mensagem de um número novo naquela noite. "Dá pra gente só conversar? Você me fez passar vergonha."
Foi aí que eu entendi que sair daquele apartamento não tinha sido um momento dramático. O momento real foi o que veio depois. Porque quando alguém fere o seu valor e depois coloca a própria vergonha no centro da história, essa pessoa não está arrependida. Só está surpresa por você ter acreditado no que ela disse. E eu finalmente acreditei. O domingo foi quando a realidade começou a alcançar todo mundo, menos Lauren. Fui à academia, fiz compras, preparei as refeições da semana, coisas normais. Aquele tipo de normal sem graça que só é bom quando o caos finalmente sai da sua vida. A cada hora, meu celular acendia com outra ligação perdida ou mensagem de alguém da família dela, mas nenhuma dela. A irmã dela me mandou uma mensagem mais longa. Disse que Lauren tinha chegado em casa furiosa depois que eu fui embora, reclamando que homens são frágeis e que eu não aguentava honestidade. Disse que o jantar de noivado aconteceu mesmo sem mim, e que Lauren passou metade do tempo explicando por que eu estava exagerando e a outra metade reclamando de como eu a fiz parecer mal. Esse detalhe ficou comigo. Não que ela tivesse me machucado. Não que tivesse passado de um limite. Mas que eu a fiz parecer mal. O pai dela me ligou naquela noite. A gente sempre se deu bem. Ele não tentou defendê-la, só suspirou e disse: ela sempre falou demais, sempre foi assim. Achamos que um dia ela mudaria. Eu fiz uma pergunta que me surpreendeu. Ela já pediu desculpa para você alguma vez? Um silêncio longo tomou a ligação. É complicado, ele respondeu. Exatamente, eu disse. Lauren finalmente me mandou mensagem tarde daquela noite, de mais um número diferente. Essa era mais longa, mais agressiva, mais desesperada. Ela disse que eu estava distorcendo as palavras dela, que eu sabia que ela estava fora do meu alcance, que mesmo assim tinha me escolhido, e que, em vez de reconhecer isso, eu tinha feito birra e fugido. Terminou com: eu esperava mais de você. Fiquei encarando aquela mensagem por um bom tempo. Depois digitei uma única frase. Eu esperava respeito básico. Ela não respondeu. 10 minutos depois, a mãe dela ligou de novo, dessa vez chorando. Pediu para eu ir até lá, conversar com a Lauren, fazer ela enxergar o que tinha feito. Foi aí que a ficha caiu de vez. Eles não estavam ligando porque Lauren estava arrependida. Estavam ligando porque eu tinha saído de uma dinâmica que dependia de eu aceitar menos do que merecia. E, pela primeira vez, eram eles que estavam tentando consertar o estrago que ela fez. Enquanto ela ainda estava sentada, convencida de que eu voltaria assim que esfriasse a cabeça. Na segunda-feira, Lauren parou de estar com raiva e passou a ser estratégica. Acordei com um e-mail dela. Longo, bem escrito, cheio de cuidado. O tom era outro, calculado, quase profissional. Ela disse que tinha refletido e que queria esclarecer um mal-entendido. Falou que o que disse saiu errado, que estava estressada, que eu levei para o lado pessoal. Não foi um pedido de desculpas. Foi uma reformulação. Terminou com: espero que você seja maduro o suficiente para conversar sobre isso. Essa palavra me soou familiar. Lauren adorava usar maduro do mesmo jeito que algumas pessoas usam se acalma, como uma forma de se colocar acima de você fingindo ser razoável. Uma hora depois, a mãe dela mandou mensagem de novo. Depois a tia, depois a prima. A mesma do jantar de noivado que eu não fui. Todas com o mesmo discurso. Lauren está machucada. Lauren está sob pressão. Ela não quis dizer daquele jeito. Ninguém perguntou como eu estava. Na hora do almoço, encontrei um amigo e contei tudo. Ele ouviu em silêncio e disse: cara, se ela realmente acha que baixou o padrão para ficar contigo, ela te olha de cima há muito tempo. Isso doeu mais do que a frase em si. Porque, quando fui honesto comigo mesmo, comecei a ver isso em tudo. O jeito como ela me corrigia na frente dos outros. As piadas sobre me dar um upgrade. Os elogios que sempre vinham com uma condição. Naquela noite, Lauren apareceu no meu apartamento sem avisar. Ficou parada na porta, braços cruzados, olhar afiado, como se já tivesse decidido como a conversa ia terminar. Disse que eu devia uma conversa cara a cara, que sumir era coisa de criança. Disse que casais brigam e seguem em frente. Eu respondi: eu não sume. Eu fui embora. Ela bufou e falou: e daí? Acabou mesmo? Por causa de uma frase. Eu disse: não. Pela ideia por trás dela. Ela revirou os olhos. Você está sendo sensível de novo.
E, naquele instante, eu soube que nada tinha mudado. Ela não estava ali para pedir desculpas. Estava ali para recuperar o controle. Então abri mais a porta, dei espaço e falei: "Você deveria ir embora." Pela primeira vez desde que a conheci, ela não soube o que dizer. E aquele silêncio foi melhor do que qualquer pedido de desculpas que ela nunca daria. Na terça-feira, a família dela mudou de pedir desculpas para negociar. A mãe ligou de novo, mais calma, com o tom de quem resolve uma reclamação de cliente, não o fim do relacionamento da filha. Ela perguntou o que seria preciso para eu me sentir respeitado de novo. A forma como ela falou importou. Não o que Lauren precisava fazer, mas o que eu precisava sentir. Como se o problema fosse a minha reação, não as palavras da filha dela. Eu disse a verdade. Eu preciso de um pedido de desculpas da Lauren. Um pedido de desculpas de verdade. Um silêncio longo. Ela não é boa em admitir culpa, a mãe dela disse, como se fosse um traço de personalidade. Você sabe como ela é. Eu sabia. Naquela tarde, Lauren finalmente mandou algo diferente. Podemos recomeçar. Sem reconhecer o que tinha dito, sem assumir, só um botão de reiniciar que ela esperava que eu apertasse. Eu não respondi. Em vez disso, comecei a lembrar de coisas que eu sempre deixei passar. O dia em que ela disse para as amigas que eu era um projeto em andamento. O jeito como brincava que ela era o partido alto da relação. As vezes em que falava: eu poderia ter ficado com alguém bem pior. E esperava que eu sorrisse. Eu achava que eram piadas que você aguenta para manter a paz. Agora soavam como verdades escapando pelo sarcasmo. Naquela noite, o irmão dela mandou mensagem de novo. Admitiu que Lauren estava furiosa por os pais estarem do meu lado. Disse que ela se sentia traída por todo mundo. Eu quase senti pena, até ele completar. Ela continua dizendo que você vai voltar quando perceber que exagerou. Essa confiança. Essa certeza de que eu ia ceder. Aquilo me disse tudo. Lauren não sentia minha falta. Ela sentia a falta da versão de mim que aceitava ser diminuída. Nessa noite fui dormir cedo. Celular virado para baixo. Sentindo algo estranho se acomodar dentro de mim. Não era tristeza. Era alívio. Porque, quando você enxerga o quanto alguém te respeita pouco, ficar deixa de ser complicado. Só passa a ser desnecessário. A quarta-feira foi silenciosa. Silenciosa demais. Nenhuma ligação da família dela, nenhuma mensagem dela. Só um silêncio longo demais, daqueles que parecem de propósito, como se todo mundo estivesse esperando para ver quem cederia primeiro. Eu, em outras épocas, teria cedido. Eu odiava deixar coisa mal resolvida. Odiava ser o vilão na história de outra pessoa. Dessa vez, deixei o silêncio ficar. Naquela tarde, um amigo em comum me ligou. Alguém que conhecia Lauren havia mais tempo do que eu. Ele não enrolou. Disse que ela estava falando para as pessoas que eu tinha um complexo de inferioridade. Que eu tinha interpretado mal as palavras dela porque era inseguro comigo mesmo. Que ela só estava sendo honesta e eu não aguentava ouvir a verdade. Agradeci por ele ter me contado e desliguei. O que me incomodou não foi ela ter dito isso. Foi ela realmente acreditar nisso. Acreditar que respeito é algo que você merece só se estiver no nível certo. Que amor desce de cima para baixo. Que, se alguém se acha melhor que você, tem o direito de te lembrar disso. Naquela noite, Lauren finalmente me mandou um áudio. Eu não ouvi na hora. Fiquei sentado no sofá, encarando a tela do celular, pensando em quantas vezes eu tinha engolido comentários só para manter a paz. Em quantas vezes eu tinha me moldado para caber nas expectativas dela. Quando ouvi, a voz dela estava calma, controlada. Ela disse que tinha se expressado mal. Que não quis dizer que tinha baixado o padrão. Só que tinha amadurecido em relação aos relacionamentos antigos. Disse que ficou magoada porque eu fui embora em vez de lutar pela gente. Terminou com: eu só preciso que você venha até a metade do caminho. Metade de que caminho? O caminho em que eu aceitava ser visto de cima? Eu não respondi. Em vez disso, escrevi algo nas notas do celular. Não para mandar. Só para enxergar com clareza. Quem te ama não espera que você agradeça por ter sido escolhido. Ler aquilo me acalmou. Lauren ainda não tinha pedido desculpas. Mas eu tinha parado de esperar por uma. E foi nesse momento que eu entendi.
Eu não estava indo embora com raiva. Eu estava indo embora com respeito por mim mesmo. Na quinta-feira de manhã, Lauren quebrou o silêncio fazendo algo que eu não esperava. Ela postou. Não falou de mim diretamente. Nada tão óbvio. Mas daqueles stories calculados do Instagram. Tela preta, texto branco. Quando alguém não aguenta honestidade, chama de desrespeito. Depois outro. Nunca baixe seu padrão por alguém que te odeia por isso. Amigos começaram a ver, pessoas em comum, gente que conhecia nós dois. Foi aí que meu celular voltou a vibrar. Não com pedidos de desculpa, mas com perguntas. Isso é sobre você. O que aconteceu? Vocês terminaram? Lauren estava moldando a história. Se colocando como a vítima de um ego frágil. Eu não respondi a ninguém. Naquela noite, a mãe dela apareceu no meu apartamento sem avisar. Só bateu na porta. Ela parecia cansada. Não estava brava. Estava preocupada. Disse que Lauren quase não tinha dormido, que estava alternando entre raiva e negação. Falou. Ela não entende porque você simplesmente não conversa e resolve. Eu disse a verdade. Conversar só funciona quando os dois estão dispostos a ouvir. A mãe dela sentiu devagar, como se aquela frase não fosse novidade na vida dela. Depois disse algo que ficou comigo. Ela nunca foi deixada antes. Nunca terminou de comum acordo. Nunca foi simplesmente deixada. Alguém ir embora sem negociar. Eu entendi ali porque Lauren não tinha pedido desculpas. Pedir desculpas significaria admitir que ela não era o prêmio que achava que era. Que alguém podia olhar para ela por inteiro e ainda assim escolher ir embora. A mãe dela perguntou se havia algo que ela pudesse dizer para consertar isso. Eu balancei a cabeça. Ela já disse tudo o que precisava. Depois que ela foi embora, Lauren me mandou mais uma mensagem naquela noite. Você está mesmo ok em jogar tudo isso fora? Eu escrevi uma resposta, apaguei. Escrevi outra, apaguei também. No fim, mandei só uma frase. Eu não joguei fora. Eu me escolhi. Ela não respondeu. Mas eu sabia que tinha lido. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu tive certeza absoluta de que tinha tomado a decisão certa. A sexta-feira foi o primeiro dia em que eu não senti que estava só reagindo. Eu estava escolhendo. Lauren não respondeu minha última mensagem, mas a presença dela ainda estava em todo lugar. Amigos em comum, redes sociais, até meus próprios pensamentos puxando hábitos antigos. Percebi o quanto eu tinha sido treinado a antecipar o humor dela. A suavizar minhas palavras antes que ela afiasse as dela. Naquela tarde, a irmã dela me ligou. Não para pedir desculpas, mas para explicar. Disse que Lauren estava se sentindo humilhada. Que nunca achou que eu realmente iria embora. Que achou que eu ia esfriar a cabeça, voltar e tudo ia seguir normal. A irmã falou. Você sabe como ela fala quando está frustrada. Eu não sabia, esse era o problema. Fiz uma pergunta que ainda não tinha feito para ninguém. Você acha que ela me respeita? Outro silêncio, mais longo dessa vez. Acho que ela respeita o que você faz por ela. Ela completou. Você em si, eu não sei. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que a Lauren tinha dito. Mais tarde naquela noite, Lauren mandou outra mensagem. Curta, medida. Eu ainda não acho que falei nada imperdoável. Fiquei encarando aquela frase por um bom tempo. Porque ela dizia tudo. Se alguém não acha que passou de um limite, vai passar de novo. Talvez de forma mais sutil, talvez com palavras mais bonitas. Mas vai. Eu respondi mais uma vez. Não é imperdoável. É inesquecível. Ela começou a digitar, parou, começou de novo. Nada chegou. Saí para caminhar depois disso. Ar frio no rosto. Ruas vazias, a cabeça finalmente clara. Percebi que eu não estava mais imaginando um futuro sem ela. Eu estava aceitando esse futuro. E a parte mais estranha? Eu não me senti sozinho. Me senti mais leve. Porque estar sozinho é mais fácil do que estar com alguém que quer que você seja grato pelo afeto dela, em vez de tratado como igual. Naquela noite, dormi sem checar o celular nenhuma vez. E soube que não existia versão dessa história em que eu voltava. No sábado de manhã, a família da Lauren tentou uma última vez. O pai ligou primeiro. Ele não pediu desculpas por ela. Não passou pano, só disse que estava decepcionado com ela.
Essa palavra pesou mais do que qualquer coisa que eu tinha ouvido na semana inteira. Ele admitiu que não era o primeiro relacionamento em que a boca dela tinha sido o problema. Só foi o primeiro em que alguém não ficou e aguentou. Depois a mãe mandou mensagem perguntando se eu toparia encontrar a Lauren mais uma vez. Para encerrar direito, ela disse: eu pensei mais tempo do que esperava. Não porque quisesse consertar algo, mas porque queria ter certeza. Então aceitei. Cafeteria, lugar público, meio do dia. Lauren chegou atrasada, óculos escuros, postura defensiva desde o primeiro passo. Ela não perguntou como eu estava. Não pediu desculpas. Foi direto para se explicar. Falou de como cresceu ouvindo que era excepcional. Disse que sempre foi honesta, que as pessoas hoje em dia são sensíveis demais. Eu ouvi em silêncio. Então ela disse: eu ainda acho que você entendeu errado. Foi ali. Eu falei, com calma, que aquilo já não era sobre palavras, era sobre como ela me via. Sobre precisar que eu me sentisse menor para que ela se sentisse maior. Eu disse que não estava com raiva e não estava tentando puni-la. Eu só tinha cansado de me oferecer para ser diminuído. Ela me olhou como se estivesse esperando uma virada. Como se eu fosse amolecer, dizer que ainda a amava. Em vez disso, eu me levantei, desejei que ficasse bem e fui embora. Não bloqueei ela depois disso, não precisei. Porque quando alguém te mostra exatamente quem é e se recusa a questionar isso, a única saída que sobra é distância. A família dela não ligou mais. Lauren não tentou contato. E, pela primeira vez desde que começamos a sair, eu não sinto que estou esperando nada dela. Eu já consegui o que precisava. Clareza. Já se passaram algumas semanas, e o barulho finalmente morreu. Nenhuma ligação da família, nenhum post indireto, nenhuma mensagem de madrugada testando se eu ainda respondia. Lauren sumiu por completo. E, de algum jeito, isso confirma tudo mais do que qualquer pedido de desculpas confirmaria. A parte que ainda me surpreende é outra. A família dela pediu desculpas, várias vezes. A mãe, o pai, até a tia. Todos disseram alguma versão da mesma coisa. Ela passou do limite. Eles reconheceram isso sem desculpa, sem justificativa. Disseram que entendiam por que eu fui embora. Em nenhum momento Lauren pediu desculpa. Em nenhum momento perguntou como aquela frase tinha me atingido. Em nenhum momento se perguntou por que eu levei daquele jeito. Ela só esperou que eu voltasse e aceitasse. Foi aí que eu percebi que o relacionamento não acabou quando ela disse que tinha baixado o padrão para ficar comigo. Acabou quando eu concordei com ela. Porque, quando alguém te diz que está acima de você, a pior coisa que você pode fazer, para essa pessoa, é acreditar nisso e ir embora de acordo com essa lógica. Eu não odeio ela. Nem desejo nada de ruim. Eu só enxergo quem ela é com clareza agora. Ela quer admiração, não parceria. Gratidão, não igualdade. Alguém pequeno bastante para fazê-la se sentir grande. Essa pessoa não sou mais eu. A verdade que ficou para mim é simples. Você não deve paciência ao desrespeito. Você não deve explicação a quem acha que te escolher é caridade. E você não deve seu futuro a quem quer que você seja grato por um mínimo de decência. Ela disse que baixou o padrão para ficar comigo? Eu entendi. Então eu aumentei o meu e fui embora. Me diz vocês qual seria a sua reação ao descobrir que sua namorada está na casa de outro homem. Não esquece de deixar o like, se inscrever e hypar o vídeo. Vocês são nossa força e motivação de todos os dias.